Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a propagar, a anunciar ainda mais o ensino da palavra de Deus. Me conta uma coisa, a teologia, o que significa a palavra teologia? Só os pecadores sofrem neste mundo? Aquele que está sofrendo significa dizer que ele está em pecado? Nós entenderemos melhor com relação a este assunto agora, nesta aula, a qual nós estudaremos o tema A Teologia de Elifaz, e uma pergunta que vem subsequente: só os pecadores sofrem? Lição número 6, que será apresentada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. O textuário dessa lição está em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8, que vai dizer: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isto mesmo. Queridos, esta leitura, esse textuário da nossa lição, deixa claro que o amigo de Jó, ele tenta já convencer a Jó que há pecado oculto. Ele tenta já fazer um convencimento na história de Jó, na vida de Jó, tentando fazer com que Jó confesse um pecado que não existe. A verdade prática vai dizer o seguinte: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. O prazer que Deus tem em se relacionar com o homem terreno é de várias maneiras, meus queridos irmãos. Não só uma só maneira. Deus não só ele tem uma maneira de se relacionar com um ser humano. Deus é um Deus transcendente. Deus, ele é espírito. Agora, como é que nós podemos entender melhor com relação a esta teologia de Elifaz? Será que Elifaz, ele estava errado? Será que ele estava apenas com a meia verdade? Ou as Sagradas Escrituras, elas apoiam de maneira mais veemente, mais verdadeira, aquilo que Elifaz estava falando com Jó? A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 4, versículo 1 a 8, Jó capítulo 15, versículo de 1 a 4 e Jó capítulo 22, do versículo 1 a 5. Para nós entendermos essa leitura bíblica em classe, queria passar para os irmãos aqui, que aqui há 3 ciclos de diálogo de Elifaz com Jó. O primeiro ciclo está em Jó capítulo 4, o segundo ciclo em Jó capítulo 15 e o terceiro ciclo de diálogo de Elifaz com Jó está em Jó capítulo 22. Por que eu estou falando da leitura bíblica em classe, desses ciclos de diálogo com os irmãos? Porque a nossa lição, o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto estão baseados nestes ciclos. Ou seja, o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o primeiro ciclo que está no Jó capítulo 4. O segundo ponto vai tratar do segundo ciclo de diálogo que está em Jó capítulo 15. E o terceiro ciclo vai tratar do terceiro ponto da nossa lição que está em Jó capítulo 22. Tá bom? Para ficar claro para os irmãos aqui, para nós entendermos melhor aquilo que a nossa revista, a leitura, a palavra de Deus quer nos ensinar neste dia. O objetivo específico dessa lição são 3. Lembrando aqui para os irmãos que também os objetivos específicos, eles devem ser cumpridos em cada ponto das nossas lições. O primeiro objetivo é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo ponto, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. E o terceiro ponto é identificar o abismo que Elifaz diz a respeito existir entre o Criador e a criatura. A introdução da nossa lição, nós vamos ver aqui que Elifaz, ele defende uma justiça retributiva, ou seja, aquilo que o homem planta, aquilo que o homem faz aqui nesta terra, ele irá colher.
Aquilo que o homem semeia, ele irá colher. Se o homem planta o mal, ele irá colher o mal. Se o homem planta o bem, ele irá colher o bem. A teologia que ele tinha aprendido, era sobre este sentido. Era sobre aquilo que eles tinham aprendido através do Antigo Testamento com relação às coisas de Deus e o relacionamento que Deus trata com relação à humanidade, ao homem específico. Mas nós estamos entendendo aqui, primeiramente, o que esta teologia retributiva ela representa nos dias atuais e qual é o significado e se ela está presente nas Sagradas Escrituras. Nós vamos ver isto com mais detalhes a partir dos pontos e subtópicos desta lição. Primeiro ponto, os pecadores no contexto da justiça retributiva, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar o princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional à justiça retributiva. Nós vimos aqui na lição passada que ele chega com seus amigos, eles passam 7 dias e 7 noites ao lado de Jó sem falar uma palavra. E após este período, Jó começa então a se defender. Jó começa então a fazer a sua defesa, porque também eles começam a falar com Jó. Eles começam a atacar a Jó, dizendo que Jó estava em pecado, que alguma coisa Jó tinha feito. E nós vimos aqui, meus queridos irmãos, nas lições anteriores, que o próprio Deus, ele testemunhou sobre a integridade de Jó, dizendo que ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus testemunha da integridade de Jó. Acaso estes que nós vemos aqui, que nós podemos até extrair para o nosso aprendizado, que a teologia de Elifaz, aquilo que Elifaz acreditava, não era a única maneira de Deus tratar com a humanidade, não era a única maneira de Deus se relacionar com a humanidade. A teologia de Elifaz, nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, já aqui neste primeiro ponto, que ela por si só não está totalmente errada, mas ela em parte, ela está presente nas Sagradas Escrituras, como por exemplo em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Isto é no Novo Testamento. Este texto sagrado, a qual o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Gálatas, está no Novo Testamento, significando então que esta maneira de pensar de Elifaz é uma maneira que está presente nas Sagradas Escrituras. Está presente nas Sagradas Escrituras. Agora, qual é o erro que Elifaz estava cometendo com relação a Jó? Porque no caso de Jó, era uma situação diferente. Segundo ponto, subtópico dessa lição, vai tratar o seguinte: o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende o capítulo 4, os capítulos 4 e 5, e que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal e cegam o mesmo. Jó capítulo 4, versículo 8, que é o nosso texto áureo da nossa lição. Ele faz uma acusação contundente com relação àquilo que Jó estava passando, dizendo que, segundo o que ele tinha aprendido, segundo o que ele tinha estudado, segundo o que ele tinha visto com os seus olhos, aquele que colhe coisas ruins é porque ele tinha plantado coisas ruins. Ele tinha plantado coisas ruins, porque o nosso Deus e o Deus que ele entendia era um Deus moralmente correto. A sua moralidade não aceitava de maneira nenhuma o erro do ser humano. O seu relacionamento com o homem
pela sua santidade, não aceitava de maneira nenhuma o erro do ser humano. É isso que ele pensava aqui. Parágrafo 2º do segundo tópico vai dizer: para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações. Assim como Deus é um Deus moral, nós habitamos em um universo totalmente imoral e que com nossas consequências, aquilo que acontecia em nossas vidas, não estava relacionado diretamente a Deus. Deus não tinha, podemos dizer assim, culpa com relação àquilo que nós estaríamos sofrendo, porque era uma coisa natural. Se eu tinha plantado o mal, eu naturalmente iria colher o mal. Os irmãos lembram muito bem quando Davi, ele pecou diante do Senhor com 2 pecados. Primeiro, de adultério, e segundo, o pecado de assassinato. Quando ele toma a mulher de Urias, né, ele toma aquela mulher para si, né, ele não se contenta apenas em tomar, ele também cria uma maneira, uma estratégia para que Urias possa então morrer no campo de batalha. Deus, sabendo da intenção do coração de Davi, Deus então levanta um profeta para poder falar para Davi e alertar com relação ao seu pecado. Deus perdoa Davi mediante o seu arrependimento. Os irmãos conhecem muito bem a história. Porém, o pecado, a consequência deste pecado, ele continua na vida de Davi. Primeiro, o primeiro filho de Davi com a sua esposa morre. E a paz da sua casa também é tirada de maneira forte do seu lar, por causa da morte de Urias e por causa do adultério. O primeiro filho de Davi, ele também não sobrevive. Então nós vemos aqui que, em partes, meus queridos irmãos, em partes, Elifaz não estava totalmente errado. Só que isto não era a única maneira de Deus se relacionar com o seu povo. Entendendo melhor o Antigo Testamento, eles não tinham a revelação progressiva, totalmente progressiva, com relação também ao Novo Testamento. Continuando aqui, um exemplo que a Bíblia também vai trazer com relação a este princípio da teologia da justiça retributiva, vai dizer o seguinte: a Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isto recompensa os bons e pune os maus. Salmos capítulo 1, versículo 6. No Novo Testamento também atesta este princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Capítulo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Então ele faz, meus queridos irmãos, já de antemão, ele não estava totalmente errado nesta questão. Mas com relação a Jó, com relação ao homem Jó, ele estava então cometendo um erro e um pecado, porque ele estava julgando precipitadamente aquele homem de Deus, porque ele não conhecia totalmente a vontade de Deus sobre a humanidade, ele não conhecia totalmente como Deus ele se relaciona com a humanidade. Hoje nós sabemos que existem provações e que o justo sofre também para que ele possa crescer ainda mais no conhecimento de Deus e na experiência com o Senhor. Terceiro ponto, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz, conforme Jó capítulo 6, versículo 7, onde ele diz que a comida sem sal não tem prazer, ele não tem prazer em comer a comida sem sal, e o ovo, a clara do ovo, que também não tem gosto. Ele está se defendendo, dizendo que o prazer dele estava na lei do Senhor, na presença do Senhor, que o prazer dele estava em temer ao Senhor, Criador dos céus e da terra. A todo tempo, Jó foi um homem temente a Deus, íntegro, e que ele se preocupava na comunhão pessoal
com Deus, Criador dos céus e da terra. Ele se defende mediante este primeiro ciclo de diálogo de Jó com Elifaz. Elifaz não estava de todo errado. A nossa revista está dizendo aquilo que eu confirmei agora há pouco, segundo parágrafo do terceiro subtópico. Elifaz não estava totalmente errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Este pressuposto, ele não é o único existente nas Sagradas Escrituras. É isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam, que há momentos que nós estamos sofrendo para que Deus possa fazer com que nós amadurecemos ainda mais e possamos ter mais experiência com o Senhor. Jó, no caso de Jó, Deus testemunhou e ele próprio fala aqui que ele não tem prazer em pecar diante do Senhor. Ele não tem prazer em comer algo que não tem sabor em sua vida. Parágrafo 2º do terceiro subtópico. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos, conforme capítulo 6, versículo 14 e 23. Isto leva Jó a se queixar de Deus, conforme Jó capítulo 1, versículo 13. Jó, como ser humano, meus queridos irmãos, ele queria saber e entender o que estava acontecendo em sua vida. Ele queria, essa queixa de Jó não significa dizer que ele estava murmurando diante do Senhor. Não, ele não estava murmurando, mas ele estava querendo, como ser humano, entender o que estava acontecendo na sua vida. Haja vista que os irmãos conhecem muito bem a história de Jó, através do livro de Jó, que o próprio inimigo Satanás chegou e se apresentou a Deus juntamente com os filhos de Deus, e nesta ocasião o próprio Deus deu testemunho de Jó, que ninguém havia na terra semelhante a ele. Então começa ali um diálogo de permissão do Senhor para que Jó pudesse ser, então, atingido pelo mal que Satanás iria lançar sobre a sua vida. Mas isto foi o motivo espiritual, o motivo que estava acontecendo no ambiente espiritual. E Jó não sabia disso. Jó estava sofrendo, tudo calado. Jó estava sofrendo e em um certo momento, ele abriu a sua boca e começou a perguntar para o Senhor o porquê de tudo isso. No momento de extrema angústia, meus queridos irmãos, nós temos este direito de nos aproximar de Deus, de entrar no nosso quarto, a qual fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, trancar a nossa porta e conversar em secreto com o Senhor, para que nós possamos entender aquilo que está passando em nossas vidas. No momento da dor, a melhor coisa a fazer-se é dirigir-se pessoalmente a Deus, é o que diz o resumo, né, a conclusão deste primeiro tópico. Então o objetivo específico é apontar a defesa de Elifaz acerca da retribuição, da justiça retributiva. Eu acredito que nós atingimos esse objetivo aqui neste primeiro ponto. O segundo ponto da nossa lição vai tratar os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada. A palavra ortodoxia, meus queridos irmãos, significa uma regra, um padrão de conduta, né, um padrão de norma, algo que alguém tem que seguir severamente, algo que foi já alicerçada, fundamentada desde os princípios em uma tradição religiosa. A ortodoxia já deste tempo estava totalmente engessada. O que significa isso? Engessada é que ela estava já sólida em um pensamento, estava já sendo direcionada em um pensamento. Erro gravíssimo da tradição religiosa, porque nós não conhecemos totalmente ao nosso Senhor. Vai dizer o seguinte aqui no subtópico primeiro. Em seu segundo discurso, Jó capítulo 15, 1 a 35, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Ele vai dizer o seguinte, Jó capítulo 15, versículo 4, o segundo diálogo, já que nós estamos vendo aqui
no segundo ponto. Vai dizer o seguinte: e tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus? Ele estava acusando Jó totalmente de tentar quebrar os dogmas religiosos, por causa que no seu coração estava pensando que Jó, no seu coração, estava se distanciando de Deus através da expressão aqui: diminuis os rogos diante de Deus, e tu tens feito em vão o temor do Senhor. Meus queridos, é muito sério quando nós pensamos que sabemos de tudo, quando nós pensamos que somente nós é que estamos certos, somente nós que estamos certos diante daquilo que a gente tem aprendido. Mas quem passa uma experiência vivida com o Senhor, ele sabe da verdade, ele sabe daquilo que ele está passando. E Jó tinha esta certeza que ele não tinha pecado diante do Senhor. Ele não tinha transgredido o Senhor, e que o temor de Deus estava presente sobre a sua vida. O segundo subtópico dessa lição vai dizer o seguinte: uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Ele estava dizendo que aquilo que Jó já sabia, aquilo que Jó tinha aprendido, eles também já sabiam. Nós vemos aqui que os amigos de Jó, eles são mais velhos, eles são mais maduros, homens mais maduros que Jó. Mas Jó, ele tinha uma experiência com o Senhor, uma experiência única com Deus. Também há entre nós escarnecidos idosos, muito mais idosos que o teu pai, conforme Jó capítulo 15, 9 e 10. Segundo Elifaz, ainda que esse homem seja sábio, Jó não era mais sábio que os mais antigos do que o dogma que ele estava negando. Ou seja, os patriarcas antes de Jó, uma tradição teológica, uma tradição estudiosa, né? Homens que tinham crescido estudando a palavra de Deus, tentando entender a complexidade de Deus, tentando entender como Deus se relaciona com o homem. Eles então fizeram uma tradição, eles engessaram uma maneira de pensar com relação ao relacionamento do homem com o Senhor. E Jó, diante do questionamento que ele faz nesse segundo diálogo, ciclos de diálogo com Jó, segundo ele estava tentando quebrar, ofendendo a tradição religiosa da sua época. Terceiro subtópico: um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz, que está em Jó capítulo 16, versículo 17. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações, súplicas, recitos. Assim, isso evita o literalismo regido que empobrece o sentido do texto. Ou seja, Jó, ele respondeu de forma poética, ele respondeu de forma em melodia, né? Respondeu com uma literatura sapiencial, né? Judaica, cristã, para que eles pudessem então entender, meus queridos irmãos, que tudo que ele falava não era literal, mas que ele estava tentando com seus argumentos também convencer os seus amigos que ele era um homem inocente e que algo estava acontecendo diferente do que eles pensavam ao seu respeito. O terceiro ponto dessa lição vai tratar do terceiro diálogo, ciclos de diálogo de Elifaz com Jó, que vai dizer o seguinte: os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Jó 22, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. A grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a
superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana, conforme Jó capítulo 22, versículo 1 e 3. Neste sentido, ele faz não estar errado. A soberania de Deus, ela é superior a todo aquilo que nós fazemos aqui nesta terra. Jó, ele entendia muito bem isto. Jó, ele sabia que Deus era soberano. Jó, ele sabia que ele só fazia aquilo que era da vontade permissiva do nosso Senhor. Neste sentido, ele faz não estar errado com relação a isso. O que ele não sabia é que existia outros meios de Deus se relacionar. Segundo subtópico, Deus caminha com os homens. Nessa parte, agora a defesa de Jó, nesta parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de uma forma mais clara, conforme Jó capítulo 23, versículo 1 e 24, versículo 25, que diz: ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é o excelso e pode fazer o que intenta. Mas se ele está contra alguém, quem então desviará? O que é alguém? Quem então? O que sua alma quiser, isto fará, conforme Jó capítulo 23, versículo 13. Embora ele seja grande, transcendente, o Todo-Poderoso, o Onipotente, aquele que conhece todas as coisas, embora todo o poder e autoridade que há no céu, Deus se importa em caminhar com os homens, conforme Jó capítulo 23, versículo 10, onde ele deixa esta ideia muito bem claro. Vai dizer o seguinte: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Isto é o que Jó falou em Jó capítulo 23, versículo 10, que o Senhor conhecia o seu coração, que o Senhor conhecia o seu caminho, que o Senhor conhecia as intenções do seu interior e que por fim ele provaria, era uma prova que ele estava passando e ele sairia como o ouro. Esta é uma das declarações que Jó faz aqui a partir deste versículo bíblico e traz para o nosso encontro, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, que existem então duas maneiras de Deus fazer com que nós passamos por sofrimentos. A primeira maneira é através daquilo que nós plantamos. A segunda maneira é através das provações que o próprio Deus ele faz conosco. Para quê? Para que nós possamos então ainda mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que possamos ficar com esta palavra rica, abençoadora, meus queridos irmãos, e aprendermos ainda mais com o Senhor, porque Ele tem várias maneiras de nos comunicar, de se relacionar conosco, e esta é uma das maneiras. Que nós possamos abrir o nosso entendimento e não fechar apenas para teologias que não tem uma conclusão, uma amplitude sobre o total conhecimento do nosso Senhor Jesus, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado nesta videoaula os irmãos a entender melhor esta lição. E eu tenho certeza que Deus nos continuará nos abençoando. Até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.